Bom, Renegado, podcast aqui. Eu nem ia gravar esse vídeo aqui. O que eu ia gravar seriam os vídeos relacionados à enquete que eu fiz no canal. Mas como a enquete ficou empatada e as pessoas não votam, elas só passam um olho e não interagem com a votação, eu resolvi fazer esse tema aqui porque é um tema muito importante. E faz tempo que eu não faço um vídeo sobre Bíblia, sobre cristianismo, sobre Deus e coisa do tipo, né? Então eu acho importante tanto para abrir os olhos das pessoas e tanto para refutar o que eu vou dizer aqui. Que é o seguinte, cara. De antemão, desculpa pelos sons externos, mas continuando, apareceu um vídeo na minha timeline do YouTube de um cara falando sobre um amigo dele que quitou, digamos assim, dessa vida. E ele fala que infelizmente não teve oportunidade de apresentar o cristianismo, Jesus, pro cara. Daí, um cara lá nos comentários fala assim: Deus não existe, porque se existisse, ele ajudaria essa pessoa, ou seja, o amigo dele. Daí, como eu sou uma pessoa que não suporta burrice, não suporta gente que não sabe do que tá falando e fala o que sente e não o que de fato pensa, eu fiz um comentário em cima, complementando o cara, falando assim: Deus só ajuda quem quer ser ajudado. Isso tem que partir da escolha, arbítrio da pessoa. Falar o que você disse é a mesma coisa que falar que a pessoa que criou os carros não é uma pessoa boa. Porque existem pessoas inconsequentes que batem o carro. Ideia de QI 83. E aqui, esclarecendo pra gente limitada, intelectualmente falando, eu não falei que o cara tem QI 83. Eu falei que a ideia dele, o pensamento que ele teve, é de QI 83. Então, tem uma diferença, cara. Eu não chamei o cara de burro. Eu falei que a ideia do cara é burra. É diferente, né, cara? Então é diferente. Daí o cara respondeu assim: QI 83 é acreditar em ser imaginário que vê seus filhos se churrascando todos os dias, a cada minuto. Mas nem sequer bota a cara pra você algo a respeito. Ou seja, deu a entender que o cara aqui tá falando que toda pessoa que acredita em Deus é burra. Ou seja, pra ele, o Nikola Tesla é burro porque ele fala que acredita em Deus, que dá mérito a Deus, a sua inteligência. É um cara que fala que se nós nos unimos, nos conectar com essa verdade, com esse ser, a gente pode emanar uma energia de criação no mundo. Ele falou isso. E é o mesmo cara que, quando Einstein foi perguntado como era ser a pessoa mais inteligente do mundo, ele falou que teria que perguntar isso pro Tesla, porque ele sim que era a pessoa mais inteligente do mundo. Ou seja, uma pessoa que é do sistema, que é o próprio Einstein, assumiu que o Tesla tinha um dom, tinha uma inteligência muito acima dos demais. Então, para esse cara, Tesla é um cara burro. Então, você vê como que, aos fatos, algo racional. Então, é isso que precisa ser entendido, cara. Eu respondi esse último comentário do cara falando assim: eu fiz dois comentários. O primeiro é assim: atacou em vez de tentar argumentar. Mais uma atitude de QI 83. Daí, o segundo comentário que eu fiz é o seguinte: só é considerado filho de Deus quem tenta seguir genuinamente os mandamentos. Não precisa falar do que você não sabe. Você só está passando vergonha. Certos ateus não sabem do que a Bíblia fala, mas querem criar argumentos que não fazem sentido com a realidade, porque a própria Bíblia esclarece essas questões, mas eles falam isso porque eles são seres emocionais. Ateu, na maioria das vezes, é um ser emocional, cara. Eu falei isso no meu Twitter. Você percebe que a maioria dos ateus, cara, são ateus por conta de algum trauma ou de alguma, digamos assim, frustração que eles tiveram com a religião ou Deus quando eles eram mais jovens. Então, sei lá, o cara pediu algo pra Deus e na cabeça dele Deus tinha a obrigação de cumprir esse desejo dele.
só que Deus não cumpriu e agora ele tá putinho por causa disso. Ou sei lá, algo mais complexo. O cara frequentou a igreja durante toda a juventude dele, só que, sei lá, ou ele foi abusado, ou sei lá, ele viu muita hipocrisia no meio cristão, nas igrejas. Muita gente hipócrita que traía, que falava que era cristão, mas traía a esposa, fazia um monte de merda. Esse tipo de coisas que a gente sabe que acontece. Desse cara, ele cria uma amargura, uma raiva interna contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra o Criador, né? Porque ele não consegue separar as coisas. Por exemplo, um cara que viu muita hipocrisia nas igrejas, ele não sabe separar as pessoas do ser, da palavra. Ou seja, ele confunde a Bíblia, Deus, com gente, com pessoas. Sendo que a própria Bíblia fala isso várias vezes, cara. O ser humano é podre, o ser humano é hipócrita, ele é pecador. Isso não pode se guiar por homens, cara. Você tem que seguir coisas divinas, coisas transcendentes, que atravessam essa questão. E não acreditar em homens, e não seguir homens, cara. Então é essa a questão. Muita gente fala sobre dízimo, que vê muito pastor que rouba os fiéis, não sei o quê. Muita igreja que apoia essa questão. Só que os caras não conseguem separar, eles não conseguem ter uma inteligência mínima que seja para separar a igreja, as pessoas, a instituição do que realmente é Deus, cara. Então essa é a questão. Eles são guiados muito pela emoção. E a falta desse senso de separar o joio do trigo, o bom do mal, separar as questões, fazem os caras terem raiva do cristianismo e fazem parecer que eles realmente sabem de alguma coisa sobre o que eles criticam. De alguém pode falar assim, tá, mas então como a maioria dos debates entre cristãos e ateus que aparece aí, tem muitos ateus que realmente aparecem com argumentos bons, algumas vezes até parece que eles refutam os cristãos. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, cara, primeiro, tem uma coisa chamada viés de confirmação. Então, se uma pessoa vê algo que ela já concorda já, e tem uma pessoa falando exatamente isso, ela tende a achar que essa pessoa tá certa. Isso se chama viés de confirmação. A segunda questão é o seguinte, cara. Os próprios cristãos são pessoas despreparadas. Tem um post que eu fiz alguns dias atrás falando sobre como eu queria que existisse um certo tipo de elitismo intelectual no meio cristão, porque não acontece isso. Muitos cristãos não sabem explicar a própria fé, não sabem explicar o que eles mesmos seguem. Então, por conta disso, pode aparecer um ateu aí em um debate que pode parecer mais certo, mais coerente do que um cristão. Porque o cristão, ele é imaturo espiritualmente, teologicamente, e não sabe explicar, ou não tem conhecimento mesmo de coisas que ele precisa saber para responder com mais coerência as perguntas que os ateus fazem. Então é por conta disso, cara. E eu não tô falando isso vídeo aqui pra... Eu quero converter ateus aqui? Eu acho que não. Você tem que entender uma coisa. Tem pessoas que estão tão afastadas, não têm compreensão da verdade, estão tão cegas com mentiras, que mesmo que você fale 1000 argumentos concretos para a pessoa, ela não vai acreditar. Ela vai negar, porque não se trata de argumentos, cara. Se trata de algo mais interno. Por isso que eu falo que debate é inútil, cara. Debate é inútil, porque debate são só dois egos cheios de viés de confirmação que não estão prontos para ouvir os argumentos de outras pessoas, de outras visões de mundo. Então, eu não tô querendo converter ateus aqui, porque eu sei que a maioria dos ateus estão perdidos já. Essa questão de conhecer verdade, do despertar, é algo individual, cara. É por isso que eu falo que o despertar é individual.
Porque é mesmo, cara. Não adianta você falar verdades pro cara. Ele mesmo tem que reconhecer isso, destruir o ego dele sobre essa questão de viés de informação, de coisas que ele acha que ele tá certo, para aí sim ele receber a verdade. Então não tô querendo pregar aqui para ateu, não sei o quê, porque eu não quero, cara. Se você é ateu, ele tá achando isso aqui, ele tá se mordendo aí, tá puto comigo, tá estressado, sai do vídeo, cara, porque eu não quero gente como você aqui. Eu quero gente que tem mente aberta pra compreender o que eu falo. Pessoas inteligentes que sabem reconhecer quando um cara tá falando mentiras, quando um cara tá falando coisas burras. Igual esse cara aí. Esse cara aí, que respondi, tem um canal no YouTube, que eu não vou falar aqui qual é, que é o retrato perfeito do cara que tá perdido em Black Pill e niilismo. Porque você vai ver os vídeos do cara, eu assisti alguns vídeos desse cara aí. Esse cara aí, todo vídeo dele é reclamando de algo, todo vídeo dele é sendo um negativista ao extremo. Ai, a vida não vale a pena. Ai, não sei o que, não sei o que. É um sofrimento, que não sei o que. Ou seja, esse cara já tá perdido em niilismo. Já tá perdido em coisas que tapam os olhos dele. Então, faz sentido eu querer abrir os olhos dele. Porque não vai fazer diferença, cara. Isso tem que partir dele. A salvação, o despertar, em todos os sentidos, tem que partir da pessoa, cara. Despertar espiritual, alimentício, do sistema, de mulher, sei lá, de várias coisas, cara. Tem que partir do cara. Tem que partir da pessoa. É isso que esse cara tem que entender, cara. Então, esse cara aí, eu lembro de ter assistido um vídeo dele falando que a vida é uma merda, a vida é sofrimento, não sei o quê. Sim, a vida é sofrimento, cara. A vida é dor mesmo. Que bom que você descobriu isso agora. Só que a questão é que o cara não vai mais além. Ele tem um pensamento mais aprofundado, mais profundo, pra ir para ideias mais além. Para realmente refletir sobre se o que ele fala é realmente verdade. Então, por exemplo, para esse cara, Deus não pode existir porque existe sofrimento. Ou seja, é uma ideia totalmente infantil, imbecil, que o cara não pensa, não reflete de uma forma mais densa sobre isso. Para ele, o fato de ele falar que não existe Deus por conta que existe sofrimento no mundo, para ele é um argumento forte. É algo realmente concreto, só que não é, cara. Essa é a questão. Vários apóstolos, vários profetas na Bíblia, homens de Deus, sofreram muito em vida. Tiveram vidas horríveis. Tiveram momentos ruins. Na própria história de Jó, evidencia isso. Então você falar que você refuta Deus porque existe sofrimento no mundo, só mostra que você é burro, não pesquisa, não vai a fundo no que você tenta refutar, entre aspas, porque não refuta nada, porque o cara não vai atrás, cara. A própria Bíblia fala que a vida é sofrimento. O próprio Jesus, o Messias, fala que no mundo vai ter aflições, cara. Vai ter coisas ruins. Você tentar invalidar a existência de Deus por conta disso, só mostra que você é burro, cara. Você é imbecil. É só isso, cara. Desculpa falar assim, mas é a realidade, cara. Pô, ó, olha aqui. Eu não quero me pagar de vitimista aqui. Nossa, sofri muito na vida, que sei o quê. Só que, como vocês sabem, eu perdi meu pai cedo. Eu sou gago. Teve alguns conflitos familiares envolvendo questões financeiras, empresariais, que meu pai tinha. E fora isso, tem várias coisas ruins que aconteceu na minha vida. Eu perdi vários familiares que eu tinha nesses últimos anos, além do meu pai. Eu falei isso no meu vídeo sobre. Acho que eu falei no meu vídeo sobre. O sofrimento é necessário para o homem, alguma coisa assim. Então eu falei nesse vídeo que tem muitos familiares que eu perdi, que tem várias coisas ruins que aconteceu na minha vida, depressão, coisa tipo, até coisas mais pesadas que eu não posso falar aqui. E não é por causa disso que eu vou falar assim,
Ai, ai, Deus não existe porque. É. Porque existe sofrimento. Porque a minha vida é ruim. Olha tanto de coisa que aconteceu de ruim na minha vida. Nossa, olha tanto sofrimento, de dor que aconteceu aqui. Meu Deus do céu. Deus não existe por causa disso. Se ele fosse bom, isso não aconteceria comigo. Eu viveria em paredes na terra. Cara, pra mim, uma pessoa que fala isso, um homem que fala isso, é um viadinho, cara. Desculpa falar isso, cara. É uma bicha, cara. Você invalidar um ser só porque existe sofrimento só mostra o quão imbecil intelectualmente você é e o tão infantilizado você é. Você não consegue passar por sofrimento, sobre dor, que você já tenta invalidar uma coisa por um único argumento. Isso é algo muito superficial, cara. Essa é a questão. Uma coisa que existem pessoas que são muito mais poderosas que você, até pessoas que são mais inteligentes do que você. Pô, essa questão da ilha Epstein, do caso Speed, da própria família Rothschild, que tem fotos deles com máscaras de animais, de porcos, de bodes e coisa tipo. Foi vazado que o Epstein tinha uma conta chamada Baal no nome dele. Como você acha que pessoas que são muito mais poderosas que você, têm muito mais acesso à informação do que você, são até mais inteligentes que você não pode falar que o Epstein é burro, cara, porque o Epstein, por conta de ele ser um prodígio na questão de matemática, ele subiu na vida, ele subiu na hierarquia social, por conta que ele era muito bom em matemática. Eu sei disso porque eu vi um pouco da história dele. Na história dele, fala isso, que o cara era muito bom em matemática, coisa tipo, e ele foi trabalhar em algumas instituições para pessoas poderosas. E por conta disso, ele começou a ter um network absurdo. Um network que poucas pessoas no mundo inteiro têm. Então, esses caras têm muito mais acesso à informação do que você, têm muito mais acesso ao conhecimento do que você. Como esses caras acreditam em seres espirituais, em demônios, em seres assim, em anjos caídos, em Baal, em Moloque e coisa tipo. Pô, você tem que ter assim. Se eles acreditam nessas coisas, é com tanto de conhecimento que eles têm, você tem que entender que não é algo aleatório, cara. Não é algo que eles seguem por conveniência. Não, cara, eles sabem que esses seres aí existem. E se seres malignos existem, também tem que existir seres bons. E se existe seres bons e seres malignos, também tem que existir um ser que crie tudo isso, que crie esses seres. Então, mais um argumento aí para vocês refletirem se ser ateu é ser uma pessoa tão inteligente assim. Daí tem aquelas pessoas que falam assim: ai, mas se Deus existe, quem criou Deus então? Cara, essa é uma pergunta muito imbecil, cara. É muito burra, porque é o seguinte, cara. Para você partir de um pressuposto que para Deus existir precisa existir um outro ser, vai acontecer um paradoxo. É que é o seguinte: esse ser que criou Deus vai ter que ser criado por outro ser. E assim, consequentemente, eu falei isso no meu Twitter. Então, esse argumento de que precisa existir um ser para existir, porque ele poderia surgir do nada, não sei o quê, esse argumento não faz sentido, cara. Você tem que entender que Deus ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Eu sei que é um conceito muito complexo, que as pessoas não vão entender, mas é isso, cara. Daí vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ai, mas você só fala isso, você só acredita em Deus, porque é, você não sabe viver sem esperança, você não sabe viver esse cinismo, você não sabe viver sem alguma esperança que pode só existir. Você não aceita a vida como ela é, renegado. É isso. Porque essa questão de acreditar em Deus é coisa de gente que precisa de uma esperança, de um, de uma coisa boa para acreditar, e não por algo racional. Cara, é o seguinte, pô, cara, de novo, não tô querendo me pagar de fodão aqui, de vitimista, com não sei o quê. Cara, mas eu passei
por várias coisas ruins na minha vida. E eu sei como a vida funciona. Eu sei que a vida é dor, é sofrimento. Eu sei que a vida, na maioria das vezes, é algo ruim. É algo muito pesado. É um fardo mesmo de se viver, na maioria das vezes. E eu aceitei essa realidade. Por quê? Você tem que partir de que eu preciso acreditar em algo para viver. Não, cara. Eu não preciso acreditar em algo para viver. Essa é a questão. Eu acredito em Deus porque é algo racional. É algo que eu vejo durante anos de pesquisa e coisa tipo, de várias coisas, de questões de política, de pessoas poderosas que controlam esse mundo, de várias coisas de contemplação, de lógica mesmo. E eu percebi que acreditar em Deus é a coisa mais racional e lógica possível, cara. Eu sei que isso dói no coraçãozinho, no egozinho do ateu, mas é isso, cara. É isso que eu vejo como verdade. E não tô querendo converter ninguém aqui, de novo, falando. Eu estou falando isso daqui porque eu falo assim, nossa, eu fiz a minha parte. Eu alertei as pessoas sobre o que vai acontecer daqui pra frente, no futuro, no apocalipse, coisas que vão acontecer, crédito social, redução populacional, alimentos sendo criados, carne vegana, carne na impressora que já existe já. Já tem gente fazendo carne na impressora já, inseto, projeto Bluebeam, agenda Alien, que eu falei sobre essa agenda Alien em vídeo do meu canal secundário. Acho que esse vídeo vai sair antes desse daqui. E eu falei isso, da agenda Alien. Várias questões que vão acontecer, cara. E eu alerto as pessoas. Então eu sei do que vai acontecer, cara. Não adianta daqui, sei lá, 20, 30 anos, alguém que tá assistindo esse vídeo aqui e falar assim, nossa, eu deveria ter acreditado no renegado, eu chamava ele de louco, de conspiracionista, de esquizofrênico, mas tudo que ele falou aconteceu, ele previu as coisas. Não adianta falar isso, cara. Porque as coisas já vão ter acontecido, talvez eu nem esteja aqui mais, nesse mundo, porque, sei lá, talvez eu já tenha morrido por não aceitar a marca da besta, algo do tipo, por não aceitar esse sistema demoníaco que tá vindo, é que já existe já. E depois não adianta falar que eu tava certo, cara. Eu alertei as pessoas, e eu não tô fazendo isso por ego ou coisa do tipo, não. Tô falando isso daqui porque realmente vai acontecer, cara. Não adianta você chamar eu de esquizofrênico, de burro, de demente. As coisas que eu falo vai acontecer, cara. Simples. Pode demorar muito tempo, mas vai acontecer. Não tô falando que isso vai acontecer daqui 5, 10 anos. Lógico que não. Vai demorar um pouco ainda, eu acho. Mas não vem dizer que eu não avisei. Não vem dizer que, nossa, o renegado não falou sobre isso, não sei o quê. Não, eu avisei. Eu falei sobre tudo o que acontecer. É só vocês que não acreditaram. Que não levaram a sério. Não é que falaram assim, ah, esse renegado é jovem demais. Ele não sabe do que pensa. Ele não sabe do que fala. Ele não tem experiência ainda. Ele tira as coisas da mente dele. Ele acredita em teorias da conspiração. Sei o quê? Tudo bem, cara. Não vem falar que eu não avisei. Mas enfim, acho que eu falei tudo o que eu devia falar. Eu até poderia falar sobre algumas experiências espirituais, sobrenaturais que aconteceram comigo. Só que como esse vídeo tem potencial de atrair muito retardado, muito ateu burro, imbecil, eu acho que é melhor eu separar, eu falar sobre esse tema em outro vídeo, né? E terminando aqui, não tô falando que todo ateu é burro, porque eu não vou cometer o mesmo erro que aquele cara documentário fez lá, de falar que todo cristão é burro, não sei o quê, que todo crente é burro. Não, eu não acho que todo ateu é burro. Eu só não acho ateus militantes inteligentes. O que são ateus militantes? Aqueles ateus que ficam o tempo todo jogando a amargura dele, a raiva dele, do cristianismo nas pessoas. Eles percebem que os ateus não se preocupam com o budismo, com o hinduísmo, com o judaísmo, com sei lá o quê, com, sei lá, islamismo. Eles não falam sobre essas outras religiões.
Eles só falam do cristianismo. Por quê? Porque, é igual eu falei antes, eles têm um trauma com igrejas, com pessoas envolvendo esse meio cristão, e ele precisa desabafar, colocar pra fora todo esse ódio e trauma que ele sentiu quando era mais novo, quando era criança, adolescente, sei lá o quê. Então, é isso, cara. Eu tentei alertar as pessoas, informar as pessoas. Eu sei que a maioria não vai entender o que eu vou dizer aqui, mas eu tentei falar, né? Alertar. É isso. Falou.